A paz do Senhor Jesus a todos os amados e amadas do Pai. Hoje gravando um pouquinho mais tarde. Passei um pouquinho meio afônica durante o dia, um resfriado, mas agora estamos gravando. Consegui melhorar um pouco, graças a Deus. E nós não podemos ficar sem gravar, por quê? Porque senão lá no final a gente vai perceber o atraso. Hoje nós vamos ler Êxodo 12, do 29 ao 51. Como eu disse ontem, né, esse capítulo é bem extenso. Que a paz do Senhor, essa paz maravilhosa que excede a todo entendimento, continue sobre a tua vida, amados. Não só hoje, mas para sempre. Então vamos lá, hoje, Êxodo 12, 29, vai falar sobre a morte dos primogênitos. E hoje, como ontem, nós também vamos dividir essa leitura em 2 vídeos, né? Fazer 2 leituras, porque o Marcos, ele é mais de 50 versículos também. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, e vasos de ouro, e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios. Essa Bíblia que ela é um pouquinho diferente a tradução. Nas outras sempre diz assim, por exemplo, e o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Aqui está assim, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios. E estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Aqui não fala nem das mulheres, né? Achei que ia parecer assim, sem contar os meninos e as mulheres. Mas, na verdade, tem que contar as mulheres também, né? Essa tradução não tem esse detalhe. Mas se contar o casal e uma criança, aí é só multiplicar 600.000 homens por 3. Dá mais de 2.400.000 pessoas. Mas é muito além, né? Porque cada um tinha só um filho. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, uma grande multidão de gado. Ou seja, alguns da terra do Egito se converteram ao Deus de Israel. É isso que está querendo narrar a palavra aqui. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Ou seja, alguns dos servos ali de Faraó, que nem eram do Egito,
foram também, porque eram misturas de gente. Quando diz dessa forma, está dizendo que era raça, né? Outras raças, a não ser do povo egípcio e do povo de Israel. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, ou seja, não tinha crescido o pão. O pão era sem fermento, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Tudo isso aqui remetendo ao Senhor Jesus. Toda a congregação de Israel o fará. Não sei se os irmãos lembram, as irmãs, que lá no Salmo 22 fala sobre isso. Davi profetizando a respeito do Messias, que nenhum osso dele haveria de se quebrar. E isso se cumpriu na vida de Jesus. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. E aqui estava narrando sobre o Cordeiro Pascal. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu, naquele mesmo dia, que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Oh, glória a Deus! O Senhor também um dia nos tirou, amados, da terra do Egito, da terra da servidão, que é esse mundo cruel, esse mundo de pecado. O mundo que a gente diz é o sistema, não é a terra em si, né? E o Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos purificou no teu sangue. E hoje precisamos fazer isso valer a pena. Jesus morreu por você. Como eu disse esses dias para as irmãs ali em Iraí, se você fosse a única pessoa no mundo, Jesus viria somente por você e morreria por você. Imagine o privilégio que nós temos. Então temos que valorizar o que Jesus fez por nós. Ele é o Cordeiro Pascal. Tudo nos remete a Jesus. Amém? Então dê graças ao Senhor e saiba que você é amado e amada do Pai, sim. Mas eu ainda não recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Não importa, Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você que crê tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco já vou estar postando esse. Daqui a pouco vamos estar lendo Marcos capítulo 9. E eu peço para todos que estão nos seguindo, orar pela irmã Rosângela. Fazia muito tempo que eu não gripava, acho que mais uns 2 anos. E a rinite tem atacado e atrapalha a gente ler, falar. Eu preciso de saúde. Eu preciso continuar lendo essa palavra maravilhosa até no final do ano. E depois para o ano que vem,
se o Senhor nos der vida e saúde, vamos ver qual o projeto que Ele tem para nós. De repente é ler a Bíblia novamente, mas invertido os capítulos, o Senhor sabe todas as coisas. O certo é que a perseguição do inimigo contra a nossa vida é muito grande. Eu não passava por experiências de luta com o inimigo há muitos anos. E essa noite ele me perturbou bastante. Mas eu não tenho medo dele, ele sabe que eu não tenho medo mais, porque o sangue de Jesus é sobre a minha vida. E o Senhor tem preservado a minha vida, que eu já era para ter ido embora há muito tempo, devido a uma enfermidade terrível, mas o Senhor agiu. Eu não vou dizer que o Senhor literalmente me curou, mas Ele usou a medicina há 20 anos atrás, quase, 16 anos. Enfim, e eu estou aqui viva, estou com saúde. E enquanto o Senhor me der voz, eu vou pronunciar, vou anunciar essa palavra maravilhosa, porque tudo Ele fez por mim. O que eu fizer, o máximo que eu fizer, ainda é pouco, por tudo que Jesus fez pela minha vida. Eu não sei, Deus sabe todas as coisas. Quem sabe o ano que vem a gente vai contar testemunhos do que o Senhor tem feito através da palavra dEle, realizada na nossa vida, na nossa família. O Senhor sabe todas as coisas, até lá Ele vai nos mostrar. Amém? Que Jesus continue te abençoando e daqui a pouco vamos estar lendo o Marcos capítulo 9. Amém?